O nosso protagonista, chamado Yonsong, era apenas um caçador normal de rank C+. Entretanto, sua vida muda completamente quando um dia uma constelação oferece um contrato para ele. Apesar das condições muito ruins do contrato, ele aceita, pois queria ficar mais forte. Assim, ele é mandado para um lugar chamado Abismo para treinar e se tornar servo dessa constelação. Entretanto, ele acaba sendo pego em uma tempestade de mana, sendo jogado para um lugar desconhecido do abismo. Acreditando ser tudo apenas um treinamento preparado pela constelação, ele começa a se aventurar pelo abismo. Esta é a parte 14. Caso ainda não tenham visto as outras partes, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. O nosso protagonista estava em uma entrevista falando para todos que duvidam de suas habilidades poderiam vir enfrentá-lo, pois ele vai enfrentar todos não no mundo virtual, mas sim no mundo real. Aine pensa que isso foi meio inesperado, se questionando se deveria ter pedido para ele xingar a mãe de Maximilian ao invés disso. E agora que as coisas chegaram a esse ponto, eles não terão escolha a não ser pisotear o Yonseong. Com isso, precisa garantir que ele vença, não importa o que aconteça, independentemente dos métodos que ela tenha que usar. Pouco tempo depois, as pessoas que trabalham para a Aine começam a falar que arrumaram alguns lutadores fortes. A Aine pensa que se eles produzirem vídeos dessas partidas de treinamento e publicarem na mídia, então a imagem de Yonseong vai melhorar aos olhos do público. Logo em seguida, Yonseong chega e fala que espera que ela não arranje nenhuma partida de treinamento. Ela pergunta por quê e Yonseong responde que partidas de treinamento não ajudam muito, sendo apenas perda de tempo. Aine diz para ele reconsiderar, explicando que, mesmo que ele tenha muitas experiências em lutas, é diferente quando ele está lutando contra um caçador. Yonseong fala que já sabe disso, mas estava bem, então pede para ela cancelar todas as partidas de treinamento. Devido a isso, ela aceita, e Yonseong agradece e fala que fica muito feliz de ter uma gerente tão compreensiva. E também fala que vai treinar por conta própria até a partida, com isso se acontecer alguma coisa é só ligar para ele. Um dos funcionários questiona se deveriam pará-lo, outro fala que lutar sem nenhuma partida de treinamento com tipos parecidos de lutadores pode ser um pouco difícil. Mas Aine fala que já que ele disse que não quer, deveriam confiar nele por enquanto. Ela pensa que se ele disse isso, deve pará-lo e fazê-lo entender o seu ponto de vista, mas parece que isso não vai funcionar com ele. No outro dia, Yonseong chega na sala de treinamento da Icarus. Anthony fala que viu sua entrevista e ficou bastante animado, como esperado de seu rival. Elizabeth comenta que suas provocações foram bem legais. Yonseong pergunta se estavam esperando por ele. Anthony questiona se ele acredita que faria uma coisa assim, e Elizabeth responde que também ficou surpresa de encontrá-lo neste lugar. Anthony diz que, ao invés de ajudá-lo, só iria dar alguns conselhos sobre como ficar mais forte. Yonseong agradece e se desculpa, dizendo que vai treinar por conta própria até a partida. Elizabeth pergunta se ele realmente não precisa da ajuda deles. Em seguida, ao entrar na arena, Yonseong começa a se concentrar e Elizabeth pergunta o que ele estava fazendo. Yonseong responde que estava imaginando. Logo em seguida, o sistema informa que a imagem que estava em sua mente foi compartilhada com os outros com sucesso. Devido a isso, ele sobe para o próximo nível de constelação, ganhando a habilidade de treinamento da mente. Elizabeth pergunta o que era aquilo e por que ela também conseguia ver, questionando se isso não é um nível muito alto para ser magia de ilusão. Logo em seguida, Yonseong começa a enfrentar essa criatura. Após várias horas, ele ainda estava treinando. Anthony pergunta a Elizabeth por que ela estava tão calada. Ela responde que é porque estava realmente fascinada. Com o passar dos dias, chegou o dia da competição. Aine fala que ele não pode só ignorar o café da manhã porque acha que não vai conseguir digerir e que sua condição corporal também era mantida no outro mundo, mas na Terra é diferente. E também pede para ele não ficar nervoso e Yonseong responde que vai ficar tudo bem. Em seguida, ele entra na arena e pensa que é incrível, onde os caçadores que costumavam lutar contra os monstros no passado eram considerados guerreiros, agora parecem ser vistos como celebridades. Na plateia, começam a falar para ele morrer, o chamando de farsante, e questionam como um cara que deveria estar na liga da classe C tem coragem de tentar usar truques para chegar a este lugar.
E uma pessoa como ele, que suja a reputação dos caçadores, deveria sumir. Para sua surpresa, um cara grita desejando boa sorte e fala para ele mostrar para todos o poder das artes marciais. Yeon Seong percebe que ele era um dos caras do clã da seita do Monte Hua, mas não tinha feito nenhum contrato com eles. Mesmo assim, vai mostrar para todos as verdadeiras artes marciais, e a partir deste dia será o começo da renovação das artes marciais. Em seguida, o apresentador começa a falar sobre os competidores, começando com Maximilian, um competidor muito popular atualmente, cujo objetivo é chegar no 10º lugar, e a pessoa que vai lutar contra ele é um iniciante caçador chamado Yeon Seong, onde não faz muito tempo desde que ele passou pela Liga de Classe C, antes de ser reavaliado como Classe B. Um dos comentaristas fala que isso gerou muita confusão e pergunta a seu parceiro se ele também acha que ele mentiu sobre a classe. Ele responde que não tem certeza, mas não acha que foi isso que aconteceu, onde o caçador Yeon Seong é um regressado do abismo, ele voltou depois de passar 30 anos no abismo. Com isso, não seria estranho se existissem efeitos colaterais depois de ter passado tanto tempo lá. E também é possível que a avaliação de classe tenha sofrido anomalias, assim ele só precisa ganhar do Maximilian para provar sua inocência. Após isso, eles entram na arena, e Yeon Seong fica um pouco surpreso por manifestarem ruínas no mundo virtual, com isso acredita que pode ir com tudo. Maximilian pensa que com certeza vai derrotar esse cara. Assim que a partida é iniciada, Yeon Seong vai para cima dele, mas Maximilian consegue desviar com magia de voo. O comentarista fala que Maximilian está criando distância entre os dois para poder atacar. Maximilian se questiona por que ele é tão rápido, onde se não tivesse voado ele teria sido pego. Em seguida, Maximilian lança um ataque, e Yeon Seong pensa que as flechas são rápidas, o controle dele sobre elas é bom e elas também são guiadas. Ele se questiona se essas são flechas de constelação, sendo bastante fortes. Rapidamente, ele usa sua habilidade de contragolpe, refletindo todas as flechas. Após isso, o sistema informa que a constelação do elfo que é arrogante não gostou do que ele acabou de fazer. O gato pede para Yeon Seong humilhar aquele canalha orelhudo, e a deusa da balança estava torcendo por ele em segredo. Logo em seguida, Yeon Seong encontra a localização dele. Rapidamente, Maximilian lança várias flechas, mas nada adianta, e Yeon Seong se aproxima dele facilmente. A plateia não consegue acreditar, e Yeon Seong fala para tentar atacá-lo novamente, onde vai bloquear todos os ataques dele. No entanto, Maximilian fala que pegou ele. Em seguida, usa uma de suas habilidades, lançando uma onda de flechas sobre Yeon Seong. Yeon Seong o chama de lerdo, dizendo que nem tem variação suficiente. Sem dificuldade, ele se defende de todas as flechas. Em seguida, o sistema informa a Maximilian que seu poder mágico foi esgotado, mas para sua sorte, o primeiro round acaba. Yeon Seong pensa que tem esquecido que começando da classe B para cima tem rounds, e fala para Maximilian que o verá no segundo round. Pouco tempo depois, Maximilian fala para seu treinador que aquele cara é um monstro, uma aberração, com isso tem certeza que ele trapaceou agora, e diz para seu treinador ir conferir. Seu treinador fala para ele escutar com atenção, onde diz para esquecer as flechas e apenas focar em criar distância entre ele e se recuperar, e questiona quanto poder mágico já recuperou. Maximilian responde que nem chegou a 10%, devido a isso seu treinador fala para esquecer as magias de quarto ou de quinto círculo. E diz para usar apenas as de primeiro e do segundo círculo para ganhar tempo. Maximilian pergunta por que faria isso contra alguém como ele. Seu treinador se irrita e fala que é melhor do que perder, e se perder vai se tornar um Zé Ninguém. Maximilian fala para ele se calar e diz que é um caçador que foi escolhido para ser servo de uma constelação. Pouco tempo depois, o segundo round começa. Rapidamente, Maximilian começa a fugir. Entretanto, Yeon Seong fala que vai acabar com isso antes que as coisas fiquem piores para ele. Assim, com uma velocidade extrema, ele se aproxima de Maximilian. O apresentador fala que ele usou a arte da mobilidade, onde nunca tinha visto alguém tão rápido assim. Maximilian tenta acertá-lo, mas nada adianta, e Yeon Seong rapidamente contra-ataca com um chute celestial. O apresentador fala que é um nocaute. O caçador Yeon Seong nocauteou o caçador Maximilian na segunda rodada.
Maximilian perdeu para um novato que mal subiu para essa liga, e o caçador número 10 deve ficar preocupado agora, pois um novo desafiante apareceu. E essa foi uma arte marcial impressionante, até o ponto em que estava se perguntando se os caçadores realmente desapareceram do mundo das artes marciais. Pouco tempo depois, Yeon Seong sai da arena e todos queriam ouvir o que ele tinha a dizer. O apresentador fala que essa foi uma partida perfeita e questiona como ele se sente. Yeon Seong responde que não sente nada, já que seu oponente era muito fraco. A plateia estava gritando seu nome, dizendo que ele era incrível. O sistema informa que ele estava vivendo uma vida digna do seu nome de constelação, com isso seu poder existencial aumentou. E como inúmeras pessoas começaram a conhecê-lo e estão torcendo por ele, seu poder existencial aumentou. E Yeon Seong pensa que entende agora onde era isso que eles queriam dizer por ganhar popularidade, e apesar de não ser muito, seu poder existencial definitivamente cresceu. Logo em seguida, a habilidade Clarividência é ativada, e Yeon Seong se questiona porque a habilidade da deusa ativou repetidamente. Em seguida, ele começa a ver Las Vegas sendo totalmente destruída e criaturas atacando as pessoas. Ele se pergunta se essas coisas apareceram porque as pessoas não foram capazes de concluir a masmorra no tempo designado. Ele sabia que isso era um desastre total. Em outro lugar, no escritório de Hwang, um funcionário chega e fala que tem uma ligação, sendo de um caçador chamado Shang. Hwang fica surpreso, pois ele não o contatava há bastante tempo, desde a briga deles quando foi para a América. Ele pensa que o fato de ter ligado primeiro significa que ele assistiu a partida de Yeon Seong. Ao atender, Shang questiona o porquê de não tê-lo falado que Yeon Seong tinha retornado. Hwang questiona se eles são tão próximos assim, onde foi ele quem o xingou como se não tivesse amanhã quando foi embora. Shang fala que tanto faz e pede para colocar Yeon Seong no telefone. Hwang fala para ele mesmo ligar, onde ele nem está ao seu lado afinal. Shang pergunta por que está fazendo isso, onde tem certeza que se Hwang quisesse era capaz de colocá-lo na chamada, com isso questiona o que quer dele. Hwang responde para ele se desculpar pelo que disse quando foi para a América, com isso vai perdoá-lo se fizer isso. Shang fala que nunca vai fazer isso, devido a isso Hwang fala para ele mesmo entrar em contato com Yeon Seong então, e vai bloqueá-lo. Em outro lugar, Aine fala que falhou como gerente, onde não tinha ideia do que seu cliente é capaz de fazer. E pensando nisso, Yeon Seong estava bastante confiante e como sua gerente, ela deveria ter confiado nele. Yeon Seong questiona o quão mal ela pensou que ele iria. Aine responde que pensou que tinha 90% de chance dele perder. Yeon Seong fala que ela apenas não teve a chance de ver do que ele é capaz, com isso diz para ela não ficar desolada. Aine pensa que Yeon Seong estava tentando animá-la, com isso falhou como gerente 2 vezes. Logo em seguida, 2 caras aparecem e pedem para Yeon Seong os ensinar artes marciais. Yeon Seong fala que eles devem ser os discípulos da seita do Monte Huan que encontrou antes e diz que eles devem ter seus próprios mestres, com isso pergunta por que vieram até ele. Um deles fala que querem aprender artes marciais, mas os ensinamentos do ancião são muito ultrapassados, com isso podem aprender com ele. Yeon Seong pensa que entende por que eles estão agindo assim, e já que eles já tinham feito um pedido para ele ensiná-los previamente, ele também pode se aproveitar dessa chance para aumentar seus seguidores e seu poder existencial. Assim, ele aceita o pedido deles e diz para ir e levar sua mensagem, onde ele é o servo do avatar imbatível do treinamento. E todos os membros do clã deles, aqueles que querem seguir o avatar imbatível do treinamento, vão aprender artes marciais com ele. Rapidamente, um deles diz que isso não é um problema e pede para serem ensinados. O sistema informa que seus seguidores aumentaram, com isso seu poder existencial também aumentou. No outro dia, na fortaleza de sangue que foi obtida da luta contra o guerreiro da loucura e do sangue, Yeon Seong pensa que não importa quantas vezes veja isso, ele ainda se sente perturbado. Esse lugar é o território que foi obtido da Batalha de Constelações contra o guerreiro da loucura e do sangue, sendo sua primeira vez visitando o território dos orcs pessoalmente. Ele se pergunta se Odaigon está indo bem, pois confiou isso a ele, já que estava ocupado.
Pouco tempo depois, ele se encontra com a Daigon e fala que acha que ensinar magia não está indo bem, com isso diz apenas para ensiná-los artes marciais. E Yeon-seong comenta que todos eles estavam segurando machados, com isso questiona se eles gostam deles. Um dos orcs fala que eles são bem familiarizados com eles, então usam bastante. Com isso, Yeon-seong fala que, nesse caso, vai ensinar eles como usar um machado usando técnicas fáceis. Ao começar a manusear o machado, o sistema informa que foi criada a técnica do machado do dragão verde de rank C+, com isso seu poder existencial aumentou. Em seguida, Yeon-seong fala que isso é fácil de aprender e questiona se eles conseguem, entretanto, eles não conseguem entender os movimentos. Devido a isso, Yeon-seong fala que parece que não tem escolha, onde se palavras não funcionam, então eles vão ter que aprender com seus corpos. Com o passar do tempo, após uma série de treinamentos, o sistema informa que ele teve sucesso em ensinar a técnica do machado do dragão verde, aumentando seu poder existencial. E com esses treinamentos intensos foi como os orcs do território encontraram a paz sobre a constelação do Avatar imbatível do treinamento. E Yeon-seong comenta que quer construir um campo de treinamento neste lugar para que os orcs possam treinar adequadamente. A constelação dos sonhos fala que isso vai demorar demais para ser construído. E se ele quer conseguir um prédio de maneira fácil, era para dar uma olhada na loja das constelações, onde ele pode trocar no jogo das estrelas. Ao entrar no jogo das estrelas, ele percebe que na loja as constelações estavam vendendo e comprando coisas. Assim, ele pensa que precisa procurar por uma constelação que esteja vendendo prédios e logo ele vê que a constelação, a cobra das danças e das bebidas estava vendendo prédios. Yeon-seong pergunta se pode vê-los e a constelação confirma. Ela diz que vai lhe mostrar todos os prédios únicos que ela possui, então poderia ficar à vontade para conhecê-los. Após ver os preços, ele pensa que acreditava que tinha ganhado um monte de pedras de alma, mas as suas não estão nem perto de ser o suficiente. Com isso, fala para outra constelação que não consegue comprá-los. A constelação pergunta se ele está insatisfeito com os prédios, e Yeon-seong fala que não é isso, ele só não tinha pedras de alma suficiente. E Yeon-seong percebe que ela estava totalmente bêbada. Ele fala que gostou bastante do lago que transborda com álcool da recuperação, com isso pergunta se ela pode esperar até ele conseguir pontos suficientes. Em seguida, a constelação dá para ele o grande vinho dos 8 males, onde ele se recupera de todas as feridas quando bebe isso. E Yeon-seong questiona o porquê dela estar lhe dando isso. Ela responde que não sabe o porquê, mas muitas pessoas odeiam o que ela vende. E ele é a constelação que venceu a batalha de constelações contra o guerreiro da loucura e do sangue. Yeon-seong pensa que ela é bem interessante. Após isso, Yeon-seong comenta que isso continua não resolvendo nada. Com isso, acredita que não conseguirá comprar um prédio. Logo em seguida, o vendedor ambulante que vende o destino pergunta a ele se está procurando por algo. Yeon-seong responde que está procurando por algo, mas não tem pedras de alma suficiente. O vendedor diz que ele não precisa se preocupar, dizendo que tem todos os itens que as constelações de alto e baixo rank estão procurando. O gato fala que tem algo de errado. Em seguida, o vendedor mostra seus produtos. Rapidamente, Yeon-seong percebe que é gacha. O vendedor diz que ele jura pela própria honra que não existe nenhuma pegadinha, e já que é sua primeira compra com ele, ganhará um desconto de 200 pontos se comprar 2 caixas. E Yeon-seong pensa que não custa tentar, com isso decide que vai tirar o máximo de proveito dessa oportunidade. Após isso, o vendedor espera que Yeon-seong continue comprando com ele no futuro. Em seguida, ele decide abrir uma das caixas, ganhando o modelo de um pequeno templo, sendo um antigo e decadente santuário de um guerreiro que dura 30 dias. Yeon-seong pensa que não é nada mal, em seguida abre o outro, e o sistema informa que o poder do destino está ficando mais forte. Com isso, um nível mais alto de destino será decidido, ganhando o templo brilhante de um elfo, onde quando instalar esse prédio poderá aprender a habilidade flecha brilhante do elfo. Yeon-seong rapidamente percebe que essa é a mesma habilidade do elfo que ele enfrentou, mas se questiona se não é apenas dada aos seus servos.
Com isso, acredita que ele vendeu isso porque não precisava mais. Após isso, ele instala esse templo e o gato diz que eles têm problemas. E Yeon-seong questiona o que seria, pois já tinha dito que não precisavam se preocupar com isso ser um templo élfico. Logo em seguida, o sistema informa que nenhum dos seus subordinados é capaz de aprender a habilidade flecha brilhante do elfo. E Yeon-seong fala que não tem nada a perder só por ter isso, e provavelmente vai arranjar um uso para isso mais tarde. Após esses eventos, ele sabia que precisava se encontrar com Hwang para discutir sobre a profecia que ele tinha visto anteriormente. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!